Ética, relacionamento com clientes e outros públicos. Parte 5. Relações com investidores. Os investidores não são acionistas. Acionistas podem ser investidores, mas investidores não são acionistas. O investidor é uma personagem, é um agente da maior importância dentro do escopo geral de uma instituição, geralmente instituição de médio porte para cima, mas sobretudo de grande porte, porque é justamente o investidor, não apenas e tão somente aquilo que efetivamente ele investe, mas essa ação de investimento desse agente, por sua vez, pode contagiar positivamente outras percepções. Ou seja, eu atraio investidores que, por sua vez, vão acabar atraindo outros investidores, não só pela informação boca a boca, mas pelo contágio e o modo pelo qual, naturalmente, eu poderei me comunicar com o mercado a propósito desse processo de atração. Ou seja, eu dei conta, fui capaz de atrair determinados investidores e saberei, a partir dessa ação, divulgar isso da forma mais eficaz possível para o mercado. Quem vai fazer essa comunicação, você já sabe a resposta. A propaganda corporativa entra em cena, ela poderá ser, no nosso caso, tratada no âmbito da chamada sub-área institucional e mesmo administrativa, mas também, dependendo do viés, da forma mercadológica, não é? Da forma propriamente mercadológica e, portanto, ela se confunde mesmo com a chamada comunicação de marketing. Independentemente de onde você possa colocar a comunicação com investidores, o que vale, ou sobretudo o mais importante, é saber quais são os pressupostos, qual é até mesmo o passo a passo para esse tipo de comunicação. Olha, relações com os investidores integradas à comunicação empresarial. Aí está. O RI, aqui essa expressão é conhecida pelo mercado, o RI é a voz do mercado dentro da empresa e a voz da empresa no mercado. Aquele agente que faz a chamada, o relacionamento, a relação com os investidores. Basicamente, de forma muito facilitada, de forma muito enxuta, nós temos aqui esses dois hemisférios, a empresa e o mercado, cada um com um tipo de ação, um tipo de procedimento que é peculiar. No caso da empresa, ela vai precisar coletar nas várias áreas da empresa, todas naturalmente capazes de gerar valor, econômico, nesse caso, claro, coletar na sua administração, na contabilidade, no departamento jurídico, informações estratégicas. Essas informações estratégicas serão filtradas, serão reanalisadas e colocadas de forma ou até mesmo rearranjadas de modo a conferir, a possibilitar a entrega de informação, vamos dizer, dinâmica, bem orquestrada como um corpus de informação e valiosa e precisa naquilo a que se propõe. Então, o que nós temos? Ao invés de uma série de informações exaustivas e talvez até cansativas, digamos, do ponto de vista da fruição, de lê-las e tudo, nós podemos ter, na verdade, um verdadeiro book, ou papéis específicos, onde são reunidos esses impressos, essa coleção mesmo, às vezes, de artefatos gráficos, frequentemente, essas informações são ali coletadas e passadas e apresentadas, não apenas distribuídas, mas demonstradas mesmo para investidores de diferentes portes e diferentes formações com maior ou menor tradição no mercado. Então, é coletar, analisar, sintetizar e informar as informações internas. E aqui, nesse caso, nós estamos pensando como, naturalmente, do ponto de vista da comunicação empresarial, todas aquelas 4 áreas, a administração, a outra área que é a comunicação interna, a institucional e a mercadológica, cada uma dessas áreas poderá e deverá mesmo subsidiar
né, ou alimentar, digamos assim, essa base de dados, justamente visando a coleta. A coleta começa, o alvo é tudo isso mesmo, ou são artífices dessa coleta, a análise e assim por diante. Do ponto de vista do mercado, ora, o mercado tem que disseminar essas informações assim pensadas, assim estruturadas. Elas, obviamente, têm que ser transparentes, democráticas, tempestivas e acessíveis. Tempestivas no sentido de serem rápidas mesmo, propositivas, não é? Não tempestivas no sentido de terem sido impensadas ou terem sido, ou que sejam reativas. Elas são mesmas, ou são informações que têm que gerar um determinado impacto, obviamente, porque nós estamos pensando, no caso de investimento, de ativos que entram em favor de uma determinada empresa. Então, portanto, essa questão do impacto, que em si mesmo parece já ter algo de persuasão, não é apenas um esforço de caráter, digamos, argumentativo, racional, matemático, que seja, esse caráter tempestivo, essa capacidade de ser dinâmico, tem a ver também com uma capacidade de ser informação altamente persuasiva. Isso para quê? Para que analistas, acionistas, os investidores, a mídia, os reguladores e a academia, a universidade, tenham acesso e pensem cada um dentro de sua área propriamente o que pensar a respeito. E a partir daí nós temos a retroalimentação, o feedback, que por sua vez faz girar o círculo, a roda da comunicação. Essa retroalimentação vai gerar mais alimentação dessa base de dados. Nós podemos dizer, um dos teóricos que tem como sobrenome Bifulco, né, o Bifulco tem uma reflexão bastante interessante sobre esse tipo de relação com investidores. Há uma série de ações, de regras mesmo para esse tipo de relacionamento, mas as regras, todas elas não cabem aqui, podemos pensar em algumas. O Bifulco diz o seguinte, não é? O que é isso? O que importa essa relação com investidores? Formar os investidores com clareza sobre os fatos relevantes que afetam de forma substancial a empresa. E também monitorar a forma como a empresa é percebida pelos seus diferentes públicos, em especial funcionários, acionistas, clientes, sindicatos. Eu destaco ainda que, do ponto de vista da comunicação, é preciso que esse responsável pela relação com o investidor, que pode ser, e geralmente é gente da administração propriamente, ou ainda o comunicador, porta-voz, eventualmente até em certas circunstâncias, né? É preciso que, do ponto de vista da comunicação, se venha a submeter todo o processo da comunicação à legislação que regula as relações da empresa com os investidores. Tudo que se faz tem que ser absolutamente regulado. Se há uma área da comunicação, se há uma área de relacionamento com os públicos, esse aqui é extremamente sensível, porque afinal de contas, digamos que se entrega ao investidor ou abre-se ao investidor, num certo sentido, a intimidade da empresa, aquilo que lhe é mais íntimo, que é a gestão das suas finanças, seus planos, como ela pensa em continuar sendo esse ente social no cenário nacional, por exemplo, numa determinada localidade, como ela pensa o equacionamento entre suas demandas e a necessidade de continuar concorrendo, qual eficácia, com qual alcance, com qual abrangência, qual a sua capacidade de inovar, por exemplo. Tudo isso acaba sendo matéria, claro, do investidor. Claro que o investidor quer saber de tudo isso. O investidor não está tão apenas à espera de um número na ponta de um teorema, mas antes de tudo ele quer conhecer esse teorema. E daí essa necessidade de todos os agentes, antes de tudo, essa comunicação, ela ser vista do ponto de vista da transparência, da legalidade, o investimento. Tudo isso passa pela Comissão de Valores Mobiliários, que é essa comissão, você vai ler a respeito, procure isso na internet, na área de governo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, qual é a postura da comissão em relação à questão dos investimentos e como também esse órgão possui um caráter também educativo, como que ele também, por sua vez, desenvolve ações para, vamos dizer assim, incluir
atrair jovens para investimentos, educá-los para que um dia, enfim, a partir de determinado momento, ele passe a ser um investidor de algum porte. Olha, eu acho que vale a pena ainda chamar atenção, deixar na tela para que você retome, quem sabe, o texto desses dois momentos, mas é preciso coordenar o processo de comunicação de forma que todas as áreas usem uma linguagem comum com os públicos internos e externos da empresa. Por que essa monitoria? Porque essa monitoria toca muito investidor. Isso tem a ver com a capacidade de se manter um discurso coerente. A comunicação ainda ela é orgânica, ela é abrangente, ela trata de uma série de variáveis, mas ela tem que, obviamente, ser, antes de tudo, coerente. Ela se padroniza em certo aspecto. Nós não podemos, pura e simplesmente, usar linguagens muito diferentes, por exemplo, terminologias muito diferentes, a ponto de se perder informação na utilização, a informação e alcance também, abrangência também e efetividade no uso dessas terminologias. Então é possível, não só possível, é necessário, melhor, que esse esforço para se padronizar, se usar a mesma linguagem. Isso também é interesse do investidor. Nós falamos de governo e aí estão as relações com o governo. Das muitas que poderíamos tratar aqui, com a relação com o governo, poderia falar muito sobre tributação, né? Sobre impostos, por exemplo. A forma ambígua como muitas empresas, empreiteiras talvez, prestadores de serviços, que se relacionam com o governo, outra vez levando em conta esse nosso momento histórico, né? Esses anos que temos vivido de forma intensa, certamente isso já está ali, né? Esses anos já estão, né, como experiência nos chamados anais da história, né? Um dia os seus netos e bisnetos vão ler muito a respeito do que vivemos nesses últimos anos. Isso é matéria já da história. É preciso pensar a todo momento a relação do governo pelo viés, claro que da legalidade, mas um modo como essa relação pode ser instrutiva para a empresa e inclusive para o governo como um órgão vivo. Um órgão que pode e deve aprender com as instituições. Então, para lá, poderíamos, portanto, até nos deter nessa questão da tributação, do papel, do relacionamento a longo prazo, mas eu vou me deter nessa questão que está na pauta, está sendo estudada hoje, que é a aprovação de uma lei que vai tratar dos grupos de pressão que conhecidos esses grupos por lobistas. O lobby, a criação de lobby. Lobby é uma palavra inglesa que diz respeito àquela antessala, ao hall dos hotéis, caso hotel americano, que era o local para onde iam os grupos, chamados grupos de pressão, no momento seguinte à eleição de novo presidente. O presidente era eleito, o novo presidente, enfim, entrava em cena como líder de um país, vamos dizer, e essa primeira reunião ou entrevista se dava no lobby ou no hall de um determinado hotel. Então, por contágio, a presença desses grupos de pressão, por contágio, por associação, esses grupos acabaram ganhando o nome de lobby, que na verdade nada mais é que esse local. O que é o lobby? É um esforço coletivo para influenciar decisões, mas sempre dentro dos parâmetros éticos e legais. No Brasil, nem sempre acontece assim. Isso aí é uma idealização. Nem sempre acontece assim. Os grupos de pressão trabalham também nos subterrâneos, como você é capaz de perceber, de entender. Trabalham no subterrâneo e bem, não é? Não confunda necessariamente o chamado, isso no âmbito do Congresso, o BBB, né, grupo no âmbito do Congresso, então nós estamos falando aí da vida parlamentar, da Câmara, né, propriamente dita, a presença daqueles três grandes grupos conhecidos pela sigla BBB, e isso nada tem a ver com o programa, o dispositivo de monitoria, né? Aqui estamos nos referindo ao grupo da bala, então, portanto, dos fabricantes de armamento, o B de boi,
pessoal do agronegócio e, finalmente, os evangélicos representados pelo B de Bíblia. Esses grupos podem até se reorganizar como grupos de pressão em algum momento, mas, na verdade, o grupo de pressão não cabe, portanto, a ideia de lobby, e por isso que eu estou dizendo, não vamos confundir. Pelo contrário, quem sofre a pressão é o congressista, é o deputado, naturalmente, o senador, indiretamente o presidente. Estes sim são os alvos da pressão de determinados segmentos da sociedade, de determinados segmentos da economia. Se tudo isso puder ser regularizado, regulamentado, como deseja a lei, que vamos ver logo mais, se tudo puder ser regulamentado, provavelmente teremos um ganho de qualidade nesse tipo de interação entre as pessoas. Mas tudo tem que ser testado com o devido cuidado. Vamos à frente aqui mesmo. Essa atividade ainda não foi regulamentada no país, como acabei de dizer. Lobby não significa necessariamente ter amigos influentes. Na verdade, num país como este, como nós lemos a todo momento, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, não sei se isso vale também aqui para esse grupo. Lobby não significa necessariamente ter amigos influentes, mas ideias consistentes e levá-las de forma constante e sistemática aos formadores de opinião. Por que se leva ao formador de opinião? Claro, eu ganho uma nova dimensão na minha gestão. Na minha gestão, em relação a determinado sentimento, determinado interesse de grupo. Então, nós pensamos o lobby também exercido por figuras específicas, os chamados lobistas, que é gente muito perspicaz, gente muito sagaz, com vivência nos ambientes governamentais, né? No Congresso, por exemplo, nos corredores de Brasília, esses são os lobistas, mas estamos pensando também, né, com conglomerados, em tipos de, assim, as chamadas organizações empresárias, associações de classes patronais, digamos, enfim, de instituições patronais propriamente, a Fiesp, por exemplo, alguma coisa desse tipo, e também com essa grandeza. Então, o lobby, portanto, na forma como está colocado aqui, é uma expressão ainda mais ou menos idealizada, porque a prática no Brasil, e você deve ter verificado isso nos jornais, não é exatamente essa. O principal objetivo do lobista é vender credibilidade. Opa, claro, é o que se pretende. O que requer sequência e presença, mais do que contribuições financeiras. Opa, será assim? Né? E aí está o projeto de lei, né? É um PL desse número aqui, desse ano, já faz aí bastante tempo esperando aprovação, tornar alguma coisa além dessa fase aqui, não é? Do projeto de lei. Tem como principal objetivo regulamentar a atividade, que consiste na defesa de interesses e influência na tomada de decisão de órgãos públicos. Se o governo acha de taxar uma determinada atividade e os atingidos pela tal taxação, a tributação, enfim, não estiverem de acordo, e geralmente não estão, é possível, quem sabe, exercer pressão para que não se aprove uma lei desse tipo. O uso de determinadas, por exemplo, está lá em pauta, né, no Congresso, enfim, há uma discussão ainda que está correndo presentemente, essa discussão do que é agrotóxico, volumes, a utilização propriamente. E isso é uma discussão que interessa a quem? Claro que ao agronegócio, porque, de acordo com certa visão, o uso desse tipo de produto, taxado lá pelos opositores de veneno, não é? O uso desses produtos tornaria o agronegócio mais eficaz, portanto, aumentando a colheita, etc, 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 com resultados no caixa. Isso pode, obviamente, e teve a mão de lobistas para se pressionar, para se aprovar o lobista em relação, afinal de contas, aquele grupo que, por sinal, já até foi referido aqui, o chamado B, né, do boi, o grupo do boi ou do agronegócio, por exemplo. Isso aqui são exemplos muito didáticos que estão à sua mão. Então, pensando nisso, né, nós vamos até colher essa informação, que é bastante interessante, que é
O lobby já foi regulamentado em 17 países, o principal os Estados Unidos, e também no Parlamento Europeu. A legalidade e legitimidade do lobby, argumentam defensores, podem contribuir para a discussão democrática da tomada de decisões das instituições públicas. Os críticos, porém, conforme está posto, afirmam que o projeto de lei trará poucas mudanças para a atividade e para a sociedade civil. Olhe só, veja o tamanho de tudo isso, para acabar aqui essa parte da aula. Primeira secretaria da Câmara dos Deputados, essa primeira secretaria, ela registrou o seguinte: cerca de 443 lobistas, que afinal de contas são esses agentes cuja ação não é regulamentada, mas não é ilegal. No sentido assim, né? Ela pode, enfim, ficar ali na berlinda até, mas não é ilegal. Cerca legal naquele sentido, vão ser punidos. Se fosse a primeira secretaria da Câmara dos Deputados, não teria esse registro. Cerca de 443 lobistas credenciados circularam pelos gabinetes de parlamentares e plenários das comissões. E, de acordo com a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que você deve visitar, a demanda pela especialização nos cargos de relações institucionais e governamentais, nome dado à atividade que engloba o lobby atualmente, tem aumentado progressivamente. Nos últimos 2 anos, houve aumento de 500% em registro de pessoas físicas e 800% de pessoas jurídicas. Ao todo, a associação possui 422 associados. Isso aí só para você ver a magnitude, o lugar de tudo isso. Então não é algo de somenos. A ação do lobista tem desdobramentos sobre sua vida, sem você saber, no entanto, na vida de milhões de pessoas. É preciso pensar muito no trabalho do lobista e você está aí pensando que eu vou fazer aquela pergunta: quem deve ser o lobista? O comunicador? Não necessariamente, embora você viu aqui que há uma verdadeira corrida para o reconhecimento. Alguém, na verdade, por outro lado, é o seguinte: alguém armado com essas informações todas proporcionadas pela comunicação empresarial, esse alguém, esse agente, ele tem nas mãos uma série de fundamentos, de estratégias capazes de proporcionar a ele essa visão armada sobre os fatos e crítica, tomara que seja assim, e quem sabe ver na atividade do lobista mais uma grande possibilidade de trabalho. Tomara que da forma mais absolutamente ética possível. Bom, é isso. Eu agradeço muito a sua presença, seu interesse, bons estudos.